Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Peguem o livro de português de vocês, abram na página 182. Tem lá notações léxicas. Leia as palavras abaixo e escreva uma frase com cada uma delas. Café, paciência, violão, pescoço, caixa d'água e guarda-roupa. Então aí, né, é com vocês. O café estava quente. Paciência, constantemente ameaçava que sua paciência estaria acabando. A paciência da minha mãe acabou. Violão, eu gosto de tocar violão, pescoço, caixa d'água, guarda-roupa. Aí vocês irão fazer. As notações léxicas são sinais que utilizamos nas palavras que a função de indicar sua pronúncia correta. Sem esses sinais ou sem entonação adequada, o sentido daquilo que se fala pode ser completamente diferente do que se quer, de fato, dizer, certo? Cada notação léxica tem sua função. O acento agudo indica a sílaba tônica, como som aberto. Exemplo, café. O acento circunflexo também indica a sílaba tônica, porém o som dele é fechado, como por exemplo, vovô. Tem o tio, que não é acento. Ele é um sinal que indica que o som da vogal A ou O é nasal, ou seja, será emitido parte pelo nariz, parte pela boca. Exemplo, mãe, né? Se a gente fala mãe, você até sente aqui saindo, né? Parte pelo nariz, parte pela boca. Cedilha aparece embaixo da letra C e dá a ela o som de S antes das vogais A, O ou U. Exemplo, açougue. Hífen une palavras diferentes formando uma só. Beija-flor ou pão duro. Separa sílabas, balaio, ou liga os pronomes oblíquos a verbos. Apertei os. E tem um apóstrofo, né, que indica que uma letra foi retirada. Exemplo, caixa d'água, certo? Então, essas são as notações léxicas, que são nada mais, nada menos que os nossos acentos, os sinais, né? Que mostra aí como que vai ser a pronúncia correta de cada palavra, certo? Então, número 2, utilize a notação léxica adequada para formar novas palavras. Siga o exemplo do quadro. Por exemplo, sabia, fez a palavra sábia ou sabiá, através do acento agudo, certo? Se eu colocar no primeiro A, vai ficar sábia. Se eu colocar no último A, sabiá. A palavra bebe, eu posso fazer a palavra bebê, né? Que aí eu coloco um acento circunflexo aí no último E, que aí se torna bebê. Ana, eu tenho a palavra Ana. Se eu colocar um tio aí no último A, vai ficar Anã. Auxílio, eu coloco um acento aí, vai ficar auxílio, certo? A agência, aí tem um acento, né? No E, no G, né? No G e aí no E tem um acento circunflexo, que aí fica agência. Trânsito, a mesma coisa, e autógrafo, a mesma coisa, certo, pessoal? Tem aí o autógrafo, que tem um acento agudo. Número 3, utilize as notações léxicas adequadas nas palavras a seguir. Por exemplo, a primeira palavra aí, ele queria escrever redação, né? Porque não existe a palavra redacão, redacal, né? Seria, né? Então, vai ser um cedilha e um tio. A próxima é chapéu, que eu tenho um acento agudo aí no E. Quilômetro, eu tenho um acento circunflexo no O. Lágrimas, um acento agudo no A. Esperança, que eu tenho aí uma cedilha aí nesse C. Dúvida, um acento agudo no U. Gêmeos, acento circunflexo no E. Frequência, acento circunflexo no E. E míssel, que eu vou colocar um acento agudo no primeiro I, aí no mi, né? Míssel, certo? Então, essas são as notações léxicas. Número 4, destaque e identifique a notação léxica usada em cada palavra abaixo. João saiu apressado. Então, aí no
João, eu utilizei o que? O tio, né? Então, circula aí o A com o tio e na frente aí na linha vocês irão escrever tio. Como é grande o jatobá? No primeiro aí eu tenho o E, né? A letra E com acento agudo. Então, eu tenho uma notação léxica aí, certo? Circula aí o E o jatobá, né? No A aí que tem um acento agudo também. Então, as minhas notações léxicas aí são acentos agudos aí, né? Lembro-me perfeitamente daquele rapaz. Então, lembro-me, eu tenho aí um hífen, né? Nós vimos que o hífen também é uma notação léxica. Então, vai circular o hífen e escrever logo à frente hífen. Isso tudo foi apenas a gênese. Então, eu tenho no gênese, eu tenho um acento circunflexo, circule aí o E com o acento, tá, pessoal? Parece a imagem da estrela d'alva. Então, eu tenho um apóstrofo aí, né? Então, circula o apóstrofo aí, que é esse acentinho aí que separa as palavras, mas que de uma certa forma juntam, certo? Número 5. A expressão destacada foi empregada corretamente em qual das alternativas? Então, vocês iriam marcar aí qual que foi a que está sendo marcada aí corretamente. Vamos lá. Estava com tanta sede que tomou um copo d'água sem nem parar de respirar. A anotação léxica aí foi no copo d'água. Ficou correto esse apóstrofo aí? Ficou correto, né? Então, pode marcar a letra A. O técnico estava realmente inspirado para o jogo quando fez a escalação. Esse estava aí não tem acento agudo, então tá errado, né? Essa acentuação aí está errada, então não vou marcar. A prova foi remarcada para segunda-feira. Terrível, né? Não existe segunda-feira, existe sim segunda-feira. Então, não marca. Chamavam-nos de os três mosquiteiros, pois só viviam juntos. Esse chamavam-nos aí com o apóstrofo está errado. O correto seria o quê? Um hífen, né? 6. Então, a única correta na 5 é a letra A, tá, pessoal? 6. Forme palavras compostas, unindo-as com hífen. Use a combinação que achar adequada. Por exemplo, eu tenho além, chave, ante, pão, palavra, luz, anos, mar, fruta e herói. Quais as sugestões aí? Eu posso fazer anti-herói, né? Junto o ante com o herói, põe um hífen, certo? Então, anti-herói. Palavra-chave, palavra e chave, usando um hífen. Anos-luz, eu posso também colocar aí anos, hífen, luz. Fruta-pão, fruta, hífen, pão. Certo, pessoal? Então, essas são algumas palavrinhas aí que dá pra gente fazer. Vamos lá na página 185. 7. Número 7 aí. O hífen foi utilizado corretamente em qual das alternativas? Letra A. Ela tanto pesquisou, mas comprou um micro-ondas mais caro. Esse micro-ondas aí, antigamente estava certo, né? Mas eu acho que vai ser ela aí, porque hoje em dia, na nova linguagem, né? Micro-ondas fica junto, a palavra não tem mais, certo? Então, ou ele. Não, gente, desculpa. Tá certo, micro-ondas aí com o hífen está certo, tá? Hoje eu não posso, mas podemos marcar para segunda-feira. Segunde, né? Ele tirou aí. Então, tá errado. Eu não quero encontrá-lo. Portanto, gostaria que você entregasse o livro. Eu não quero encontrá-lo. Tá errado, porque teria que ser encontrá-lo. Sem o R com um acento agudo aí no A, certo? O anti-inflamatório demorou mais que o normal para fazer efeito. Também tá errado, porque é anti-inflamatório, né? Então, apenas a letra A aí está correta. Número 8. Em qual das alternativas o apóstrofo foi utilizado incorretamente?
Letra A. Luís de Camões, autor dos Lusíadas, documentou a vida na corte portuguesa. Esse apóstrofo aí Os Lusíadas está correto. Hoje pela manhã caiu o maior pé d'água, ninguém conseguiu sair de casa. Esse apóstrofo aí do pé d'água também está correto. Estamos planejando ir mergulhar naquele olho d'água que os nossos vizinhos recomendaram. Também está correto aí esse olho d'água. Coitadinhos, ficaram presos na caixa d'água. Esse apóstrofo aí está errado, né? Teria que ser caixa de apóstrofo água. Então, apenas a letra D. Circule as palavras em que você percebe notações léxicas. Por exemplo, existencialismo não tem uma notação léxica, né? Porque a notação léxica são o quê? Acentos, né? São as formas que a gente vê de falar a palavra. Por exemplo, o hífen, o tio, né? Então, não tem. Cantávamos, aí já tem, então vai circular, porque tem um acento agudo. Feminilidade não. Contaram-lhe, sim, que tem o hífen. Criação também tem duas notações, né? O tio e a cedilha. Livraria não, anteriormente não. Julgamento não. Ouviram-nos, sim, tem o hífen. Demonstração, sim, cedilha e tio. Amizade não. Beija-flor, sim, que tem o hífen. Expressão, sim, que tem o tio. Gráfico, acento agudo, então também vai circular. Indefinido não. Afirmativo não. Pêndulo, sim, tem um acento circunflexo. E oportunidade, não tem nenhum tipo de notação léxica aí. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã.